10 de março de 1939. Nascia Luiz Bassi, que hoje é um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. Bassi que hoje inspira muita gente na sua forma de pensar e investir, vendo as empresas com outros olhos. Ele também utilizou estratégias que se comprovaram com o decorrer dos anos, tais elas qual receber dividendos e utilizá-los para comprar mais cotas e também investir em empresas estáveis a longo prazo. Bassi que veio de uma família humilde e que desde pequeno sempre trabalhou, viu que podia fazer dinheiro trabalhar por ele ao invés de sobreviver dependendo dele. Porém, só entrou no mundo dos investimentos aos 21 anos, após ter largado seu último emprego como corretor de imóveis. Tá, mas onde eu quero chegar? Neste vídeo, eu quero mostrar para você que sim, é possível começar a investir sendo mais jovem ou até mesmo você já adulto. O que vai diferenciar isso é o seu pensamento de começar, não importa o valor, seja 500, 1000 ou 2.000 reais. A ideia é a mesma. Nesse vídeo, iremos partir do ponto em que você começou a investir do zero absoluto, sem entendimento nenhum do mercado. Em troca, só peço uma coisa de você que está assistindo, o seu like e a sua inscrição, se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Venho trazendo esse formato de uma forma diferente e mais dinâmica. Se tiver alguma sugestão ou crítica de vídeo, pode deixar nos comentários. Com o auxílio do ChatGPT, estarei perguntando para ele os melhores ativos para diversas classes de ativos, utilizando também o Investidor 10. Eu estarei analisando os indicadores dos ativos escolhidos para poder montar uma carteira bem diversificada e também focando na segurança. E aqui eu farei a seguinte pergunta para o ChatGPT: como investir com pouco dinheiro e montar uma carteira rentável? Faça uma recomendação de pelo menos 5 ativos diversificando em segmentos e tipos de classe de ativos, como por exemplo, ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimento internacional, para se montar uma carteira com R$500. Apresente mais de 3 opções por segmento e explique o motivo da escolha. Agora ele vai estar gerando aqui todos esses ativos que eu pedi para ele e no final de cada ativo ele vai estar colocando o motivo da escolha. Indo aqui para a primeira classe de ativos, nós temos as ações. Brevemente falando, as ações oferecem um potencial de valorização no longo prazo e pagando dividendos. Com pouco dinheiro, o ideal é investir via fundos, ETFs ou ações acessíveis. Então aqui, cada ativo ele vai ter uma lógica dentro dessa carteira que nós iremos montar. Primeiro aqui as ações, focando tanto em valorização, tanto aqui na questão de pagamento de dividendos. Ele nos deu aqui 3 opções, sendo uma delas um ETF do Ibovespa, o BOVA11, diversificação em grandes empresas brasileiras, Itaú Unibanco aqui, ITUB4, banco sólido e lucrativo e pagador de dividendos. Por último aqui a VEG3, empresa de tecnologia e indústria com crescimento constante. Dentre esses 3, eu estarei escolhendo um e adicionando aqui na nossa planilha que eu já deixei pronta. Estarei fazendo também o mesmo para os demais ativos. Segundo aqui, fundos imobiliários. Fundos imobiliários geram renda passiva mensal e oferecem boa liquidez. Primeiro aqui, a HGLG, exposição ao setor de galpões logísticos que crescem com o e-commerce. MXRF11, papel aqui, CRIs e LCIs, um dos fundos imobiliários mais acessíveis com rendimento estável. E por último, KNRI11, lajes corporativas, imóveis comerciais premium e de boa gestão. Que isso quer dizer que esses imóveis eles estão bem situados em suas regiões, ou seja, regiões aí de alto valor e também gerido aqui por uma boa gestão. Nós podemos observar aqui que ele nos deu 3 opções diferentes, no caso aqui um fundo de tijolo, no caso logística, né? E aqui um fundo de papel que usa aqui leitura de crédito imobiliário ou CRIs também, no caso MXRF11 fundo de papel. Por último aqui outro fundo de tijolo, nós temos aqui o KNR11 de lajes corporativas. Indo para a parte de renda fixa, buscando segurança, previsibilidade e equilibrando o risco da carteira. Primeira opção nós temos aqui Tesouro Selic, onde ele nos traz liquidez diária e proteção contra oscilações de mercado. Segunda opção, CDB de liquidez diária, pode ser de qualquer banco, no caso aqui banco digital que ele nos aconselha. Alternativa ao Tesouro, pagando mais de 100% do CDI. E por último aqui LCI e LCA, que são isentos de imposto de renda, são opções de bancos médios pagando entre 90% a 100% do CDI. E aqui o motivo é a proteção e liquidez para equilibrar o risco de ativos voláteis. E por último, investimento internacional. Investir fora do Brasil reduz a dependência da economia nacional. Aqui temos 3 boas opções. A primeira, ele nos dá o ETF do S&P 500, né? O IVVB11, exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Em segundo, um BDR da Apple, empresa consolidada no setor de tecnologia. E por último, outro BDR, só que da Microsoft, gigante da tecnologia com crescimento sólido. Ambas opções aí são boas, uma focada mais em diversificação de empresas
Netflix, a outra aqui focada mais na parte de construção desse setor de tecnologia, e também a Microsoft, que também faz parte desse setor de tecnologia, porém ela apresenta outros serviços. Motivo aqui, acesso ao dólar em empresas globais, reduzindo o risco no Brasil. De modo resumido, ele está falando aqui que uma carteira montada com R$500, ele diversificou ela aqui em 30, 30, 20, 20. No caso aqui, R$150 em ações. Ele não cita aqui as 3 ações se fosse escolher. Porém, se a gente for olhar o preço de uma dessas ações, a gente já consegue ver que não dá para comprar. Por exemplo, o Bovespa aqui, se eu não me engano, ele tá mais ou menos 200 e pouco, quase R$300, ou se já não tiver uns R$300 lá. E a VEG aqui, que tá na casa aí dos seus 50 e poucos reais. Segundo aqui, fundos imobiliários 30%, HGLG que também é mais de R$120 o preço da cota, MXRF11 aí que é base 10 e KNRI 11, e talvez se encaixaria numa boa opção. Renda fixa aqui R$100, Tesouro Selic, CDB, LC e LCA. Aqui sim se encaixa numa boa opção, porque a maioria das opções que nós temos hoje no mercado a gente consegue investir a partir de R$26, R$15, vai depender do tipo de ativo da renda fixa que você for investir. E aqui por último, investimento internacional, tem R$100 separado aqui. Investimento internacional IVVB11 aqui, ETF da S&P 500, Apple e Microsoft, são boas opções. Se você investir elas em dólar, você vai estar ganhando tanto na valorização, tanto aí na transferência de câmbio, né? Você vai estar tendo a valorização do próprio dólar. E aqui ele nos fala que essa carteira combina crescimento, dividendos e segurança, adequada para quem investe com pouco dinheiro e também busca rentabilidade no longo prazo. E agora eu vou estar mostrando para vocês aí os ativos que eu vou escolher. Vou colocar eles lá na planilha, o motivo de eu ter escolhido com base aí nos indicadores. E lembrando sempre que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. Eu estou mostrando para vocês que é possível você começar a investir, é possível você ter auxílio do ChatGPT, e vou te mostrar também como você faz análise gráfica aqui e análise de indicadores utilizando aqui o Investidor 10, beleza? E aqui estão os ativos selecionados por mim com base aí nas sugestões do ChatGPT. Eu resolvi estar escolhendo aqui 2 ações, um fundo imobiliário, uma renda fixa e um investimento internacional. Aqui vou estar passando, mostrando para vocês. Itaú, a primeira escolha, Itube 4, R$33,20 no momento que eu estou gravando. Dá para comprar 2 cotas dele, que vai dar o valor de R$66,40. VEG 3, R$52,89, uma quantidade, total R$52,89. Somatório aqui das ações, R$119,29. Utilizando, claro, ali a estratégia onde o ChatGPT nos fala que o valor é R$150. Eu coloquei aqui, ó, 150 menos o somatório total aqui das ações, então me dá uma sobra de R$30,71. Com mais um pouquinho não consigo estar comprando mais uma cota aqui de Itaú. Logo abaixo o fundo imobiliário, escolhi aqui o KNRI 11, preço atual dele R$133,49, comprando uma cota, dando esse total do mesmo valor do preço atual, aqui R$133,49, a mesma estratégia aqui R$150, me sobrando R$16,51 dos fundos imobiliários. Aqui abaixo renda fixa, eu coloquei aqui como base o Tesouro Selic, focando mais na parte aqui de segurança. Eu poderia ter escolhido ali um tesouro pré-fixado, o investimento base dele é mais ou menos R$6, como eu mostrei para vocês aí. Aqui por segurança eu acabei optando o Tesouro Selic 2031, com vencimento em 2031. O preço unitário dele tá aqui em R$15.959,19. Pegando aqui 0,01 cotas dele, eu consigo pegar o valor fracionário de R$159,59, meu preço total, dando aqui um excesso de R$59,59, utilizando aqui os R$100 que o ChatGPT disse para a gente na renda fixa, dando aqui um excesso de R$59,59. Logo em seguida aqui, investimento internacional, optei em estar escolhendo aqui o ETF IVV, no caso que replica o S&P 500. Esse ETF aqui em questão, no caso, é o dolarizado, né? Se a gente procurar aqui no navegador, a gente vai achar ele por 600 e poucos dólares. Então, convertendo aqui para real, dá mais ou menos 3.500 aproximadamente, dando aqui o total de 0,024 de quantidade, no caso, de cotas que eu estaria possuindo, né? Dando aqui o valor de R$83,96, total também R$83,96, dando uma sobra aqui de R$16,04. Somando o total aqui, aproximadamente quase R$500 investidos, no caso teria dado R$496,33. Levando em consideração, obviamente, aí no momento que eu estou gravando, esses ativos estão nesse preço, dando aqui uma sobra ainda de R$3,67. Com esse valor sobrando aqui, vai estar ajudando a comprar mais alguma outra coisa no próximo mês. Utilizando essa ideia aqui,
eu vou estar mostrando aqui logo abaixo também R$100 e R$50 investido. Vou estar mostrando para vocês que é possível também você estar começando a investir com esses valores. Aqui no R$100 é a mesma ideia. Itaú 33,20 comprando uma cota, dando aqui uma sobra de 1,80. Eu acabei até colocando errado aqui, 1,80. E logo abaixo eu optei para estar escolhendo um ativo mais barato aqui de fundos imobiliários, no caso MXRF11, R$9,04 a cota. Pegando 4 cotas dá 36,16, dando aqui um excesso de 1,16. E aqui logo abaixo, focando também em segurança, eu coloquei aqui, vocês podem estar optando num CDB de liquidez diária, no caso aqui DEI mais 0, onde no mesmo dia você pode estar resgatando o valor, e eu coloquei aqui o valor restante, no caso R$30. No caso, na sua corretora, você vai estar escolhendo a que você melhor preferir. Se você utiliza aí bancos digitais, pode estar ajudando bastante, você está escolhendo esse tipo de CDB, né, no caso, você pode estar colocando ali, por exemplo, num porquinho ali da Nubank, né, vocês podem estar colocando lá, que lá também rende 100% do CDI. Para futuramente, se você tiver um valor maior aqui, vocês podem estar comprando talvez um Tesouro Selic ou talvez até mesmo um Tesouro IPCA, dependendo aí da sua escolha. Dando aqui o somatório de R$ 99,36, sobrando aqui 64 centavos por o mês seguinte. Partindo aqui para R$50 também, vocês podem ver que é possível que de forma reduzida você vai estar optando ali 50-50, você vai estar comprando um pouco de ações e também um pouco de fundos imobiliários. Acabei colocando aqui os meus ativos de cima ali, no caso Itaú e também MXRF11, pela questão do preço ser baixo e também ele ser um ativo de qualidade. Itaú aqui uma quantidade e MXRF11 duas quantidades, dando somatório aqui de R$ 51,28. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o motivo de eu ter escolhido esses ativos aí ao invés dos outros que ele me sugeriu, né, no caso. De primeiro nós temos aqui Banco Itaú, Unibanco, cotação 33,20, variação aqui nos 12 meses 1,14%, seu PL aqui de 7,89, lembrando que quanto menor o PL aqui, melhor a empresa é, mas não descartamos aí, obviamente, e tá optando por uma empresa que seja lucrativa, com PL até que ok, aceitável. Aqui seu PVP, se levarmos em consideração aqui o PVP dos fundos imobiliários acima de 1, tá caro, porém as ações a gente entende que o foco principal dela é a valorização, então a gente consegue ver um grande potencial de valorização aqui no Itaú, que é um dos maiores bancos aí do Brasil. Seu dividend yield aqui 11,47% nos 12 meses. Indo aqui para os indicadores, quero estar mostrando para vocês alguns aqui. Primeiro aqui quero mostrar para vocês o retorno sobre o patrimônio líquido, no caso o ROI. A gente pode ver que ele tem um retorno consistente conforme os anos aqui, ele sempre manteve essa média acima dos 15 aqui, tirando que essa parte da pandemia, que ele estava entre os 18 e logo em seguida caiu para 12,23. Podemos ver aqui que a média está entre 16,79, média do setor bancário aqui 7,47, e nós já temos aqui também o resultado do último ano, o ano de 2024. Fechou em 18,57. Outro indicador interessante que eu quero estar mostrando para vocês aqui, os lucros, né? Podemos ver que ele tem um crescimento de lucro aqui até que ok, visando o cenário aí que a gente está com a taxa de juros alta e também com a inflação alta, os bancos acabam se beneficiando bastante e não é à toa que está mostrando aqui 22,84% dos lucros da empresa. O outro aqui também é o crescimento de receita. Podemos ver aqui que pós-pandemia também ele teve um crescimento de receita, acabou tendo uma queda aqui em 2024 em relação ao seu último ano, 2023, porém ele está mantendo aqui até que um crescimento de receita relevante. Em média aqui o Itaú paga todos os meses, podemos ver aqui o radar de dividendos inteligente do Investidor 10, ele paga janeiro, fevereiro, março até o final do ano. Pode ser que de pouquinho em pouquinho ele vai pagando, porém quanto mais cota você for acumulando, isso é melhor para você. Aqui nós podemos ver também o payout da empresa, né? Lucro líquido, payout e também o dividend yield. E por final a gente consegue ver onde o Itaú ele atua, setor bancário aqui, ele atua grande parte aí no território brasileiro, Uruguai, Paraguai e também no Chile. E aqui abaixo a forma como o Itaú gera receita, juros e similares, prestação de serviço e seguro e previdência. E aqui agora mostrando um pouco de fundos imobiliários, vou estar mostrando para vocês um pouco dos indicadores. Peguei aqui, por exemplo, o KNR11, o preço dele está um pouco alto, olhando em questão de quantidade aqui, né, 133,49. Dividend yield ele até que ok, para um ativo que é de fundo de tijolo, quase 9% aqui. Podemos ver que ele está descontado, 0,84. Liquidez diária ali muito boa, 5,28 milhões aqui diariamente. E a variação dele, 11,97 negativo nos últimos 12 meses. Ele é um ativo onde possui gestão ativa. Número de cotistas aqui, mais de 250 mil pessoas que investem no fundo, 289.921. Aqui, valor patrimonial 4,54 bilhões de reais. Sua vacância ali até que aceitável também, 2,78, ainda está baixo. E sua taxa de administração 1,25 ao ano. Aqui abaixo podemos ver o crescimento dos dividendos nos últimos meses, né? E por final aqui nós podemos ver o setor
onde ele atua. Ele tem imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas situado ali no estado de São Paulo. Se a gente quiser ter mais informações aqui desses ativos, nós podemos estar acessando ali o relatório gerencial para estar entendendo aqui como está sendo feita aqui a questão de contrato do ativo, como ele paga, qual que é a participação dele aqui nesse fundo e também mais alguns indicadores ali que a gente acaba não conseguindo ver aqui no Investidor 10. No relatório gerencial está tudo explicado. A gente consegue ver a questão de informe mensal também, às vezes um fato relevante que eles soltam. Aqui no Investidor 10 a gente pode estar acessando. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e sua inscrição. Tentei trazer um vídeo diferenciado aí, um vídeo mais narrativo, com mais explicação aqui, mostrando se eu fosse começar uma carteira do zero, como eu faria. Se esse vídeo for útil para você ou para algum amigo seu, compartilhe. Mostre para ele que é importante ele estar investindo, né? E que nunca é tarde para estar começando. Obviamente que o começo é importante. E eu digo para vocês que eu vou estar atualizando aqui a minha carteira, vou estar mostrando para vocês também um vídeo de aporte que eu vou estar fazendo essa semana. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!